Então, eu estou aqui agora para falar de aceitação e mindfulness com base no livro Terapia Cognitivo-Comportamental baseado em processos, né? Ciência e competências clínicas. É um livro que tem como coordenadores o Stephen Hayes e o Stephen Hoffman. É esse livrinho aqui, que é um livrinho que traz a ideia do livro, né? É unir uma força-tarefa de autores e pesquisadores e clínicos dentro das TCCs, dentro das terapias cognitivas, comportamentais, das terapias, né? E aí inclui a aceitação e mindfulness, né? Quando a gente pensa em ACT. E é um livro que ele tem uma densidade grande. A minha ideia é trazer aqui um pouquinho do que os autores falam dentro da aceitação e mindfulness para instigar você a ler o livro e a se inteirar mais sobre esses temas quando a gente pensa aí na ideia da gente estar crescendo e aprendendo cada vez mais para que a gente possa ajudar os nossos pacientes de uma forma sempre muito ética, muito correta, baseada no nosso conhecimento, no nosso domínio técnico, nas práticas baseadas em evidência científica, naquilo que a gente tem hoje no mundo de melhores evidências para tratar os nossos pacientes. E a gente falar de aceitação e mindfulness é realmente muito importante. Então, vamos lá, né? Eu acho que dentro desse livro tem algo que é importante para falar da aceitação, que não significa, né, desistir, tolerar ou resignar-se passivamente. Esse é um ponto importante, por isso que eu quis trazer isso de cara. Muitos autores entendem, muitos pacientes, né, muitos clientes entendem a aceitação como desistir, como se resignar, e não é isso. Ela é um comportamento e uma escolha que envolve abordar eventos psicológicos frequentemente penosos e situações relacionadas, sem desnecessariamente tentar mudá-los, evitá-los, ou suprimi-los, ou fugir deles, ou prolongá-los. Escolher se aproximar e se abrir para as experiências psicológicas difíceis é paradoxalmente fazer algo novo. Então, o que os autores falam é que a gente precisa aceitar para modificar. Então, eu gosto muito de dar o exemplo das doenças, né? Eu preciso aceitar que eu tenho uma doença orgânica lá, uma doença, né? Uma doença clinicamente falando, né? Para que eu possa pensar em como eu vou tratar. Se eu nego essa doença, eu não trato ela. E aí, quando a gente fala das dores e das doenças psicológicas, a gente também precisa fazer com que o nosso paciente aceite aquelas emoções, aceite as dificuldades, para que ele possa, a partir daí, pensar num cenário de mudança. Tá? Então, a aceitação, hoje, ela é vista como algo importante, inclusive no campo das neurociências. Tá? Nós somos seres humanos que fomos trabalhando historicamente a aceitação. E quando a gente fala disso, a gente está falando, né, quando eu falo que nós somos, né, os nossos ancestrais trabalharam sim a aceitação das condições deles, e aí sim puderam fazer diferente, fazer com que a gente chegasse até onde a gente chegou com tão poucos recursos, quando a gente pensa lá nos homens das cavernas, a gente precisa entender que a gente vem, né, a gente tem essas pessoas, né, esses seres como nossos ancestrais, e o sistema nervoso, né, o nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso, como um todo, ele é aditivo e não subtrativo. Então, a gente vai adicionando coisas e não tirando coisas. E aí a gente precisa ajudar os nossos pacientes a entenderem, né, que eles não são simplesmente um produto de tudo que veio antes, né? Então, as dificuldades que os nossos clientes experimentam agora são simplesmente um produto de tudo que veio antes. O que é isso, né? Então, os nossos ancestrais tinham muito poucos recursos, como eu falei, viviam muito no medo e fizeram muita evitação. Os clientes, muitas vezes, eles apresentam dificuldades muito relacionadas a esses fatos históricos, né? Até mesmo a nossa alimentação, muitas vezes, ela está relacionada a fatos históricos, e a gente precisa mostrar para o nosso paciente que ele pode, aceitando isso, fazer escolhas diferentes para o momento atual, para o contexto de vida atual, onde a gente tem condições de ter alimentos, né,
muito mais facilidade, não era aquela coisa escassa da época das cavernas lá, né? Então, como objetivo, a gente está falando em criar um contexto no qual se possa experimentar os pensamentos e as emoções, quaisquer que sejam, das formas que vierem, para que a gente possa, aí sim, pensar uma modificação. Então, aceitar não é não modificar, mas a gente precisa aceitar para modificar. Então, na prática, é uma perspectiva, é adotar uma perspectiva de aceitação, né? É cultivar uma autobondade, uma autocompaixão de tudo bem eu estar sentindo isso, eu preciso entender isso, qual é a minha necessidade por trás disso, ou eu ter tido esse comportamento, né? Isso não é passar a mão na cabeça, isso não é não querer fazer diferente, mas isso é poder entender que, baseado na minha história, eu agi desta forma até o momento presente. Mas tendo essa consciência e aceitando isso, eu posso fazer outras escolhas. Então, tem uma disponibilidade, sabe, para uma aceitação atenta e cuidadosa. Né? Dentro de um contexto, né, a gente vai falar dessa aceitação, dessa possível modificação a partir dos valores. Então, a aceitação não é uma técnica, ela é um processo, ela permeia todo o processo terapêutico que a gente quer que o paciente leve para a vida dele. Então, eu, né, trabalho com a ACT desde 2011 e eu, né, comecei fazendo muito o processo em mim de autoterapia baseada na terapia de aceitação e compromisso, e eu trabalho aceitação desde 2011, a gente tem aí 11 anos, e eu espero levar isso para a minha vida, porque eu entendo a aceitação como um processo, né? É um processo que me permite entender os meus recursos, entender e aceitar, né, e ter essa autocompaixão pelo que eu pude fazer até agora, mas também pensar que eu posso fazer diferente daqui para frente, se o que eu fiz até agora não está legal para mim, não está legal para o meio que eu estou vivendo, ou o que quer que seja. Então, quando a gente fala da aceitação psicológica, a gente está falando de uma coisa que fortalece a mudança na prática clínica, né, dentro da clínica, é de estar aberto ao que está acontecendo aqui e agora, né? Tem um foco em descobrir se é possível ser um ser humano funcional, inteiro e completo agora, e o que eu preciso buscar de recursos internos para que eu possa trabalhar toda a minha potencialidade. Crescentes bases de evidências, né? A crescente base de evidências mostra que as competências de aceitação são centrais para o bem-estar psicológico e ajudam a guiar e explicar o impacto da psicoterapia em muitas formas de sofrimento humano. Então, a aceitação, ela tem hoje uma base de evidência importante e eu acho que é interessante a gente saber disso para considerar isso na nossa prática clínica. E aí, quando a gente fala de aceitação, a gente também tem que falar de flexibilidade psicológica, tá? Então, apesar de eu me ater muito ao livro, essa figura aqui é do livro do Reis e do Hoffman, não, é do livro do Reis, de Terapia de Aceitação e Comprometimento. É um outro livro que eu posso mostrar aqui para você. Esse aqui, ó, é do Reis e de outros colaboradores. Eu peguei essa imagem daqui, que eu acho que ela ajuda nessa coisa do processo, entendendo o processo como esse grande guarda-chuva de possibilidades que inclui a terapia de aceitação e compromisso. Está aqui. Então, a gente vai estar trabalhando aí algo que está muito em alta, né? Que é a flexibilidade psicológica, que inclui a gente estar aberto. Então, inclui a aceitação, né? Estar aberto fala de uma aceitação, fala de uma desfusão, de desfusionar das suas crenças e da sua forma, né? De ver o mundo e poder se abrir para o novo, né? E para isso eu tenho que estar olhando o momento presente, tenho que estar centrado no momento presente, eu preciso entender em que contexto eu estou inserido, então a gente fala aí, né, self como contexto, né, para pensar em que contexto eu estou inserido. A gente fala de um engajamento, você precisa estar engajado, e isso facilita quando ele tem os valores claros, e na terapia a gente vai trabalhar claramente os valores, o livro do Terapia Cognitiva Baseada em Processo tem bastante de valores,
E, a partir desses valores, as escolhas de ação e de compromisso, né? Então, a gente age comprometido com os nossos valores. Esse é um tema que eu amo, inclusive prometo fazer uma live no CATC_FC, né, no meu Instagram, em breve, acho que em setembro de 2022, não sei quando você está assistindo essa live vai sair. E agora, no dia 17 de agosto, eu vou estar falando da inflexibilidade psicológica, às 19 horas, estou te convidando, né? Então, se ainda não chegou o dia 17 de agosto, que bom que você vai poder estar lá ao vivo comigo. Se já chegou, tudo bem, você pode assistir essa live gravada, porque eu vou estar falando de inflexibilidade psicológica, que é o oposto do que você está vendo aqui. Então, é claro que na hora que eu estiver falando de inflexibilidade psicológica, eu vou trazer também o que a gente está buscando, que é a flexibilidade psicológica, que é essa abertura, esse estar centrado e engajado, que a gente tanto espera e deseja para os nossos pacientes, tá? Então, a flexibilidade psicológica é algo que vem sendo trabalhado dentro dos processos terapêuticos de uma forma geral. Então, eu quis trazer isso aqui para a gente pensar nesse processo, né? A gente está aqui falando de processo. Então, para concluir, eu quero falar que existe uma alta prioridade em trabalhar os processos baseados em evidências científicas, tá? Então, a gente precisa trabalhar os processos que são baseados em evidências científicas. A gente precisa dar uma ênfase, né, para fazer escolhas de prioridade. O que é escolhas de prioridade? Qual é a maior necessidade do meu paciente hoje? Então, muitas vezes, isso não é seguir um protocolo inteiro à risca, é a gente poder ter essa flexibilidade como terapeuta de pensar qual é a prioridade de escolha que eu vou ter para trabalhar com o meu paciente hoje. E aí os autores colocam, né, e eu quis trazer aqui para a gente fechar, deixar essa reflexão aí para você, tá? Eu acho que a gente refletir como profissional de saúde, como quem trabalha com psicologia clínica, né, ter essa mente aberta para novas reflexões é sempre muito bacana, né? Então, a questão central da psicologia moderna e na ciência da intervenção agora quais processos biopsicossociais nucleares devem ser focados com este cliente que eu estou agora, levando em conta este objetivo nesta situação que o paciente me traz, né? E como eles podem ser mudados da forma mais eficiente e efetiva, pensando de forma ética. Então, eu quero trazer essa reflexão, que é uma reflexão que os autores trazem e que é uma reflexão que fez com que eles construíssem toda essa força-tarefa e a escrita, né, e a compilação, né, desse livro de terapia cognitivo-comportamental baseado em processos. É um livro denso, como eu falei, mas é um livro bastante interessante e eu acho que vale a leitura. Então, tendo trazido essa reflexão e a minha ideia aqui é poder fazer a gente pensar, né, e pensar juntos. Eu te convido a estar comigo, né, nos meus canais, no Instagram, no YouTube, para que a gente possa estar interagindo ali e poder falar sobre isso aqui, dado que essa aula é gravada, né? Então, a gente só vai conseguir interagir após isso nesses canais. Então, eu te convido a estar lá comigo. E eu estou aqui muito feliz, como sempre, porque eu gosto muito de passar, né? E eu acho que eu aprendo muito enquanto eu estou ensinando. Então, para mim, montar uma aula é sempre um grande aprendizado. E eu trouxe essa frase da Cora Coralina, que eu gosto bastante e uso muito quando eu penso nas minhas aulas. E aí fica o convite para a gente interagir a partir dessa aula de agora, dentro dos canais lá que a gente tem de interação hoje nesse mundo virtual, mas que eu acho que pode aproximar pessoas, né, do mundo todo, que eu acho muito legal, tá? Então é isso e a gente se vê em breve. Obrigada.